O poeta trágico, o dramaturgo grego chamado Sófocles, ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. E ele já dizia, 500 anos antes de Cristo, que o corpo humano é a máquina, é a maravilha mais assombrosa que existe no planeta Terra. 500 anos antes de Cristo, nós não tínhamos o avanço que tem hoje na ciência. 500 anos antes de Cristo, a medicina sabia muito menos sobre o funcionamento do corpo humano do que sabe hoje. Mas esse poeta, filósofo, escritor, ele já tinha essa visão que o corpo humano é a máquina mais maravilhosa que existe no planeta Terra. 2.500 anos depois, mais ou menos isso, o corpo humano, tem médicos e enfermeiros aqui, continua tendo seus mistérios, que a ciência não explica. Eu separei 2 apenas, tem muito mais. Como funciona a nossa consciência? É um mistério. A ciência e todos os estudos científicos têm palpites, têm pistas, mas não consegue definir como funciona a consciência. É algo impressionante. Para você pensar, de onde vêm os pensamentos? E a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, toda hora, todo dia, mesmo que não queira. A noção de que nós estamos vivos, entendeu? É algo assim que a gente depende da consciência. E por que ela funciona? Isso já se sabe. Por causa de 100 trilhões de conexões neurais que acontecem aqui ao mesmo tempo. Como funciona a consciência? É algo que a ciência não sabe explicar. É um mistério. Outro mistério que eu peguei porque diz respeito a mim. Por que existem destros e canhotos? A ciência não explica. De cada 10 pessoas, 9 escrevem com a mão direita, apenas uma com a esquerda. Eu faço parte desses 10%, eu sou canhoto. Quem aqui é canhoto? Levanta a mão. Olha lá, 10%. 10% é o dízimo, nós pertencemos ao Senhor. O resto se vira aí. Existem conceitos populares, sabedoria popular e palpites assim. Ah, ele é canhoto porque é a parte direita do cérebro que comanda e funciona e tal. Mas, então, tem gente que faz a seguinte tese. Então, tudo tinha que funcionar do lado esquerdo. Mas quando eu jogo bola, eu chuto com a direita. Minha perna esquerda, quando eu vou chutar, ela é meia boba. A bola que eu queria que fosse lá, vai lá. Eu falo, como assim? O cérebro mandou e a perna não obedeceu. Por isso que eu não segui a carreira de futebol. Imagina? Então, o pessoal não sabe explicar por que uma mão é capaz de fazer e a outra mão não é capaz de fazer. Os caras se debruçam para tentar descobrir e explicar por que isso acontece. E é um negócio impressionante, a criança vai crescendo ali e você já vê, ele vai ser canhoto. Ele faz tudo com essa mão. Não é um negócio... E, obviamente, tem os privilegiados que escrevem bem com as duas, que chutam com as duas. Aqui temos uma privilegiada. Além da Lourdes, tem mais alguém? Olá, o Enzo. Quem mais? O Enzo e a Lourdes. Pronto. Representantes dos privilegiados aqui. O resto é tudo gente comum. Nós, mortais. Por causa desses mistérios,
todo ser humano se curva em reverência e respeita a beleza, a singularidade, a complexidade, sabe, a falta de explicação para essa máquina poderosa e maravilhosa que Deus criou, que é o corpo humano. E é por causa dessa maravilha que mais de 30 vezes no Novo Testamento, a metáfora que a Bíblia usa para falar sobre Cristo é o corpo de Cristo. E dessas mais de 30 vezes, uma grande parte se refere ao corpo de Cristo como sendo a igreja, a noiva é o corpo de Cristo. Bom, aí, com esse conceito todo na cabeça e no coração, Paulo, ele precisa escrever uma carta para uma das igrejas do Novo Testamento. O problema que essa igreja enfrentava era falsos mestres, heresias, falsas doutrinas e muito judaísmo. Mas é interessante que na carta não fica claro para a gente, não fica pontuado qual exatamente é a falsa doutrina, quem são os falsos mestres. Não, é uma coisa mais assim, geral. Portanto, na defesa, na resposta que Paulo escreve, e é uma das cartas que ele escreve da prisão, Paulo se preocupa em fazer uma defesa, uma exposição da profundidade, da supremacia, da soberania de Jesus Cristo. É a carta aos Colossenses. E ele faz isso no capítulo 1, de 13 a 23. Ele começa no 13 dizendo, nós estávamos em trevas, e ele nos transportou para o reino da sua luz. E ele vai falando de Cristo. E ele vai dizendo, ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Jesus. Não tem outra forma. Ninguém nunca viu a Deus, ok. Mas Deus mandou o Filho dele. E o Filho dele afirma no Evangelho de João, quem vê a mim, vê o Pai. Esse é um versículo que eu amo. Todo lugar que eu vou que o pessoal fica perguntando muito do meu pai, eu falo, quem vê a mim, vê o Pai. Está com saudade do pastor Genésio? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele se revela na palavra dele. Eu quero conhecer a Deus. Jesus está revelado na palavra. Lê a palavra. Você vai ter a imagem do Deus invisível na pessoa de Cristo. Eu lembro um dia que, acho que muitos que estão aqui vão lembrar, era banco de madeira ainda, no último banco, quando eu cheguei, eu estou sentado ali, estava fazendo a minha reflexão, eu acho que eu ia pregar nesse sábado, aí chega aqui um carro do SAMU, bombeiro, policial, e eles entram assim, tem pastor Edmilson aqui? Aí eu falei, vieram me prender. Eu falei, sou eu. Aí eles, ufa, então é verdade. Aí eu saí. Quem estava lá no carrinho do SAMU? Irmã Severina. Quem lembra desse dia aí? Irmã Severina, um dos socorristas falaram assim, ela passou mal no centro de Campinas, ela vinha lá de Itatiba, tomava 3 ônibus, uma velhinha, todo sábado. Ela passou mal no centro, nós socorremos, a gente ia levar ela para o Mário Gatti, ela falou, não, tem que ir para a minha igreja, para o meu pastor orar. Ela falava assim, não falava? Eu não estou exagerando. Quem lembra da irmã Severina? Levanta a mão. Era isso. E os caras, mas senhora, a senhora está inconsciente. Eu sei onde é a minha igreja. Direita, esquerda, reto, pá. E é perto do Mário Gatti. Trouxe eles aqui. Eles, pastor, ora rápido por ela. Aí eu fui lá, orei.
Aí ela, já tô boa. Aí os socorristas, ela tinha quase, sei lá, 70, 80 anos, gente. Aí os socorristas falaram, pastor, não, ela tem que ir, a gente tem que fazer todos os exames para ver se ela está boa mesmo. Eu falei, irmã Severina, a senhora tem que ir. Mas pastor, eu estou boa. Eu falei, não, irmão, a gente orou, mas seria uma irresponsabilidade eu falar para a senhora ficar. A senhora vai. Brava, hein? Fez um bico desse tamanho, brava comigo. É duro ser pastor. O pastor tem que falar não. O pastor tem que ser chato. O pastor tem que... É duro. Aí, ela foi, fizemos o culto. Depois do culto, eu não fui almoçar. Eu fui direto para o Mário Gatti, eu e a Rê ficou na recepção e eu consegui entrar. Quando eu cheguei, gente, dentro, você tem a recepção do pronto-socorro. Aí você entra, lá dentro, devia ter umas 80, 100 e poucas pessoas, maca, cadeira de roda, gente no chão, gente sentada, gente andando. A irmã Severina, ela já sabia o nome de todo mundo. A irmã Severina, esse é meu pastor, vem cá, pastor, ora por esse. Pastor, o problema desse... E eu lá com ela, e ela começou a contar, quem lembra da irmã Severina vai lembrar, magra, olhão fundo, muitas rugas e veias no rosto, lembra? Ela era marcante. E ela falando da vida dela, e eu sentado ali do lado dela, e ela falando, a irmã Severina tinha muita história, ela não parava. E teve um momento lá, nesse lugar, nessa recepção, que eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar porque eu comecei a olhar no olhinho preto dela, fundo, e foi a imagem mais fantástica que eu tive de Cristo na minha vida. Na hora eu olhava para ela, eu falava, meu Deus, eu estou vendo Jesus no olhar dessa mulher. O corpo de Cristo. Aí uma médica chamou a gente, irmã Severina e tal, e a gente foi lá. Olha, o senhor é o pastor dela? Sou eu. Todos os exames estão aqui. Está tudo ok com ela. Ela não teve nada. Ela falou, mas, por causa da idade dela, o protocolo diz que a gente tem que repetir todos os exames e não podemos liberar ela. A irmã Severina falou, não dá, eu tenho compromisso. Aposentada, gente, mora sozinha. Eu falei, irmã Severina, que compromisso a senhora tem? Pastor, agora eu vou embora. Eu falei, não vai. A médica olhava para mim, tipo, e aí, pastor? Eu falei, não vai, irmã Severina. Não, não vai. Ah, tá bom. Ficamos lá a tarde inteira, saiu os exames, não tinha nada, foi embora. Irmã Severina, gente. O corpo de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas foram criadas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 18, do capítulo 1, de 13 a 23, no versículo 18, se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo vai dizer assim, que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então Paulo vem trazendo toda a reflexão dele, e para combater falso ensino, para combater judaísmo, para combater falsa doutrina, o que Paulo faz? Ele expõe a majestade de Jesus Cristo. Pode ser que você não saiba defender as nossas doutrinas, e isso não vai me escandalizar. Tem muito pastor que não sabe. É vergonhoso, mas tem. Se não tem muito, tem alguns. Mas você precisa saber proclamar a majestade de Jesus Cristo na sua vida. Porque Ele morreu por você e te salvou. Então Ele é a expressão, a imagem do Deus invisível. Então quando Paulo faz tudo isso, ele vai dizer, no final aí desses versos, desses 10 versos, ele vai dizer assim, se vocês permanecerem, se vocês ficarem firmes, então está tudo certo. Vocês vão viver bem. Paulo faz todo esse preparo para chegar e fazer uma declaração profunda sobre a noiva como o corpo de Cristo. Aí agora eu quero que você fique em pé.
Eu vou ler só o 23 aqui para você, Colossenses 1. Eu vou ler o 23, que é o final dos 10 versículos que eu citei aqui agora para você. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Então, olha o que ele fala no 23. Se permanecerdes, o que vai acontecer? O 24. O versículo 24 é a base da nossa mensagem. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Amém? Fecha os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos, ainda que uma minúscula, invisível célula, nós somos membros do teu corpo no planeta Terra. Nós somos a noiva, o corpo de Cristo. Nos ensine e nos ajuda nessa manhã, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar. Regozijo-me agora no meu sofrimento por causa de vós. Olha só. A palavra regozijar. Regozijo no meu sofrimento por causa de vós. A primeira afirmação de Paulo nesse versículo é: no corpo de Cristo existe um intenso sofrimento. Ele está dizendo, no corpo de Cristo vai ter uma intensa alegria por causa do sofrimento. A palavra regozijar é uma forte alegria. Não é qualquer alegria, é uma alegria intensa, um negócio assim desmedido. A gente não sabe explicar essa alegria, de tão grande que ela é. Só que Paulo ele contrasta a palavra regozijar com a palavra sofrimento na mesma linha. Eu me alegro intensamente nos meus sofrimentos, por causa de vós. Como eu frisei para você, Paulo escreve essa carta da prisão. Ele está na prisão e ele está dizendo, eu tenho uma alegria incontrolável, incontida, inexplicável nos meus sofrimentos, por causa de vocês. Por que ele se alegra? Por que o apóstolo se alegrava? Porque ele sabia que ele estava preso em função da pregação do Evangelho. Ele estava preso porque ele pregava uma palavra que abriu a porta para muita gente que estava no reino das trevas, que é o versículo 13, que a gente citou, que está aí no capítulo 1. Muita gente que estava no reino das trevas foi retirada do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus, porque Paulo pregou o Evangelho. E Paulo é perseguido e é preso porque ele prega o Evangelho. Muita alegria nos sofrimentos. Muita alegria nas dores. Muita alegria nos dramas. Muita alegria nas perdas. O corpo de Cristo, a noiva, precisa entender isso. Cheguei hoje cedo. Café da manhã. É engraçado com o nosso café da manhã. A gente encontra no café da manhã muita alegria. O Isaac faz uns 2 meses que todo sábado vem para mim e fala, pastor, eu só vou vir de vez em quando. Ele agora pegou esse slogan. Pastor, eu só venho de vez em quando. O bom é que o de vez em quando do Isaac é todo sábado. Muita alegria. Não é alegria de um festão, não é alegria de um churrasco, não é alegria de estar na praia, não é alegria porque ganhou na Mega Sena.
É uma alegria de uma semana. Você trabalhou, aí você chega, você encontra os seus irmãos, você parte o pão, toma ali, simplesinho, em pé, sentado, a criançada correndo. Tem muita alegria nesse momento. Por exemplo, eu gosto de ir comendo, eu vou tirando pedacinho e passando. Então eu não saio de volta da mesa. Porque o pessoal faz o lanche e sai. Eu fico em volta da mesa, comendo. Acho que o pessoal fala assim, pô, o pastor é folgado, né? Mas é meu jeito. E eu sinto muita alegria. Só que eu sei que esse povo que chegou aqui no café da manhã, pô, muitos eu sei porque a gente conversa durante a semana, a gente acompanha, eles vêm de muito sofrimento e os sofrimentos não acabaram, os sofrimentos estão lá. Mas eles chegam aqui de manhã regozijando, com muita alegria. Com muita alegria. Pais sabem o que é uma prisão. Paulo ele se regozija com muita alegria por causa dos sofrimentos que ele tem pelas pessoas, pela igreja de Colosso, e ele está na prisão. Pais vão entender o que eu estou falando. Pais sabem o que é uma prisão. Eu estou preso no meu trabalho. Eu estou preso em 2 trabalhos. Eu estou preso em 3 trabalhos. Eu estou preso até tarde fazendo hora extra. Por causa de vós, meus filhos. Porque eu quero levar para minha casa comida. Eu quero levar alimento. E um pai que rala o tempo todo e fica preso no seu trabalho, quando ele vê os filhos dele crescerem com saúde, esse pai tem muita alegria. Pais entendem o que eu estou falando. Pais se privam de prazeres e desejos que eles têm em função dos filhos. E esse sofrimento é um bom sofrimento. Isso traz muita alegria na família. Para você ter um ministério na igreja, seja qual for o ministério, seja em que área for, deixa eu te dar uma notícia. Ministério na igreja, ele pede renúncia. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Senão você não tem ministério. Ministério tem um preço. Ministério na igreja. A igreja, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. É o lugar onde soldados são abatidos. Aquele hino que o Ailton gosta de cantar, Soldado Ferido, ele é absolutamente verdadeiro. A igreja é um lugar de soldados feridos, soldados abatidos. Sem renúncia, sem privação, sem prisão por amor ao Evangelho, por amor de vós, porque quem serve na igreja serve a Cristo primeiramente, mas serve aos outros. Nesse sofrimento tem muita alegria. Eu acho que vocês têm maturidade para ouvir o que eu vou falar e entender que eu não estou querendo com isso dizer, pô, me autoelogiar, não é isso. Mas eu já tive jogo de Copa do Mundo. O país parado. Mas eu tinha que entregar a arte voluntária para a igreja. E tinha prazo. E precisava. Eu vi o replay depois. E naquela Copa, graças a Deus, enquanto eu trabalhava, eu orei e falei, Senhor, não deixa o Brasil ganhar. O Brasil perdeu. Senão o povo vai ficar muito feliz e eu aqui. Você vai ter que abrir mão de churrascos, de festas, de viagens, porque você tem um chamado. E a gente tem muita alegria nos sofrimentos por causa de vós. Amém? Aí o texto continua e Paulo vai dizer, eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Então, a segunda verdade que Paulo passa nesse texto, no versículo 24, é que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, tem muita aflição. Não é pouca, tem muita aflição.
Ué, peraí. Paulo está dizendo, eu cumpro, olha a expressão que ele usa, não sei como é que está na sua Bíblia, o resto das aflições de Cristo. Eu, nessa hora, eu faria uma pergunta para Paulo. Peraí, Paulo, mas Cristo morreu, ressuscitou. Agora ele é invencível, imortal, ele é vitorioso. Ele não morre mais, Paulo. Ele já pagou o preço. Como é que você está ainda cumprindo o resto das aflições de Cristo? A gente só entende essa expressão se você termina de ler o versículo. Eu cumpro o resto das aflições de Cristo através do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso para mim é surreal. Por quê? Porque Jesus, ele tinha a opção. Morri, fui sepultado, ressuscitei, vou ficar à destra do Pai, chega, tá bom. Vocês lembram ele no Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este. Ele orou, ele pediu. Como você e como eu, Jesus também teve uma oração não atendida pelo Pai. O Pai não atendeu essa oração. Então, Jesus ele podia falar, não, agora é com eles. Mas é tão confortante saber que, quando Paulo fala, eu cumpro o resto das aflições de Cristo, Jesus ele continua sofrendo com a igreja sofredora. A gente não sofre sozinho, ele não ficou encastelado, ele não ficou no palácio dele, ele não foi para a glória e falou, bom, agora vocês vão ter que aprender como é que é. Não. As aflições do corpo de Cristo, que é a igreja, são as aflições de Cristo. É por isso que Paulo teve que ouvir a voz, quando ele ainda era Saulo. Por que você me persegue? Perseguir um cristão é perseguir a Cristo, e Cristo sofre na perseguição de um cristão. Cristo já tinha morrido e ressuscitado. É só porque Cristo sofre junto com a gente que nós estamos com essa porta aberta. Humanamente falando, eu e você não daríamos conta de suportar perseguições e humilhações contra a noiva do Cordeiro. Só com as nossas forças a gente não conseguiria, mas Jesus, ele é aquele que não me livra, ele não me livra da fornalha de fogo, mas ele desce e entra comigo na fornalha de fogo. Ele não me livra da cova dos leões, mas ele desce comigo e fecha a boca dos leões. Ele não me livra de muitos perigos, de muitos infortúnios, de muitas enfermidades, de muitas vergonhas, mas ele fala, eu estou junto, Edmilson, eu vou com você. Ele sofre comigo, ele chora comigo, ele padece comigo. Quando alguém me engana, engana Jesus, e Jesus se decepciona comigo. Quando alguém me ataca, quando alguém atira uma bala em mim, Jesus sente a dor também. Então Paulo está dizendo na prisão, eu estou cumprindo o resto das aflições de Cristo, por causa do corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. Agora, como é que é possível para a igreja se manter de pé? Como é que é possível para a igreja ser o corpo de Cristo num mundo tão detonado e tão caído quanto o nosso? Paulo, quando ele está falando de casamento, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 29, Paulo ele usa uma expressão. Ele fala assim, falando para maridos e falando para esposas. Ninguém jamais maltratou o próprio corpo. Portanto, Cristo também não maltrata a igreja. Ele compara. Ele está dizendo o seguinte, se tem aqui, aqui na IAP do Parque, se tem aqui entre vocês homens, maridos violentos, que abusam verbalmente, fisicamente, psicologicamente das suas esposas, Paulo está dizendo que quem ama jamais maltrata o corpo do cônjuge.
Cristo nunca maltratou a igreja. Ele dá a vida por ela. Quando eu olho para o meu diário, quando eu olho, sabe, para todo o dossiê da minha vida, que eu sei, quando eu olho todos os pecados, a lista interminável de pecados que eu já cometi, quando eu penso nos meus defeitos, nas minhas péssimas escolhas, no que eu fiz de errado, e que Jesus, Ele continua me amando e me tratando bem, é um negócio surreal. Eu merecia o castigo, eu merecia a morte, eu merecia o pior desse mundo. Mas Jesus, Ele fala, ninguém maltrata o corpo que ama. E Jesus ama o corpo da noiva, que sou eu e você. Como é que a noiva pode caminhar e conseguir? Eu vou te explicar como. E a gente passou por esse versículo. O corpo de Cristo, gente, no ano 2023, nesse mundo, ele só está caminhando, está em movimento, apesar de toda a perseguição, apesar dos cristãos que são degolados, das igrejas que são incendiadas, dos cristãos que são fuzilados num paredão, da igreja sofredora, da igreja perseguida. O corpo de Cristo só continua caminhando e andando, porque Jesus aceitou, mesmo depois de ressuscitado, sofrer até que Ele venha, a maior das humilhações. Até hoje Jesus está sofrendo uma grande humilhação por amor a mim e por amor a você. E isso está expressado aí em Colossenses 1, no versículo 18. Ele é o cabeça da igreja. Para você pensar se não é muita humilhação. Jesus, Ele aceita ser o cabeça de um corpo formado por pecadores como eu e você. Ele não é o cabeça, aquele cabeça do Jesus que ressuscitou somente no céu, que esse não peca, não erra, é puro, é todo santo. Mas Ele aceita ser o cabeça de gente defeituosa, de gente manca, de gente como eu e você. Isso é muito humilhante. E você vai entender agora. O nome da pessoa, e é uma pessoa real, é José, Senhor José. Ele tinha lepra, que hoje recebe o nome de hanseníase. Muitas coisas já foram descobertas sobre a lepra. Já não é mais tratado como era aquela coisa medonha e horrorosa, que não podia nem chegar perto, lá do Velho Testamento. Hoje muita coisa já se sabe. Esse homem, ele morava em Porto Rico. E aí ele viaja de Porto Rico e vai até o Dr. Paul Brand. Paul Brand é um médico, é um cirurgião, um neurocirurgião. E ele escreve o livro e ele conta essa história no livro dele sobre as maravilhas do corpo humano, onde ele escreve junto com Philip Yancey. Philip Yancey, jornalista e teólogo. Se você quer um bom livro para ler, Philip Yancey é um bom autor. Um cara sério, um cara que vai ter reflexões profundas no texto bíblico. E Philip Yancey empresta o nome dele, a oratória dele, a capacidade de escrita dele, para o amigo Dr. Paul Brand. E eles escrevem juntos, em parceria, esse livro. E num determinado ponto do livro, o Dr. Paul Brand conta esse testemunho desse senhor José. Ele chega até o Dr. Paul Brand. Ele tem a lepra, e por causa da lepra, ele também está sem visão. Por causa da lepra, todas as células do tato, da sensibilidade, estão silenciadas. Você olha para o senhor José, ele já não tem os dedos, ele tem um cotoco, sabe? Nas duas mãos. O senhor José, os pés dele já estão todos comidos.
Ele tem ferimentos pelo corpo porque ele se auto-machuca. Como ele não tem dor, e a dor é um benefício, a gente reclama da dor, mas vai perguntar para um leproso se ele não queria sentir dor. Como ele não sente dor, ele esbarra nas coisas, ele bate, ele deixa uma faca cair e ele não sente dor. Então ele tem feridas abertas, ele tem curativo e ele não tem a visão. A esposa do Dr. Paul Brand, ela é uma cirurgiã oftalmológica. E aí ela identifica que o grande problema dele é uma catarata enorme, um glaucoma enorme. Só que, e ela fala, uma cirurgia pode resolver o problema dele. Mas, não tem como fazer a cirurgia, porque ela diz no testemunho que ele está com inflamação na íris. Enquanto não resolver a inflamação, a cirurgia é de alto risco, não dá para fazer. A equipe médica do Dr. Paul Brand decide, por um tratamento assim, emergencial, desesperado, para tentar resolver o problema da lepra que está atacando a íris. Só que é ministrado um remédio que causa uma rara alergia no senhor José. Sabe o que acontece? Por causa da alergia, ele perde a audição. Então agora ele não enxerga, ele não ouve, o tato dele não funciona, a lepra continua avançando. A lepra, ela chega na mucosa nasal, ele perde o olfato. Presta atenção, ele não tem a visão, ele não tem a audição, ele não tem o olfato, ele não tem o tato. A única coisa que resta para o José é o paladar. Tirando todas as brincadeiras que vocês já me ouviram fazer com a caravana de Portugal, conversando com o Eli, naquele final de semana que a família dele estava em Portugal, parte da família dele, o Eli falou assim, pô, eu gosto muito de Portugal. Por quê? Porque lá, Edmilson, tem a facilidade da língua, a gente chega lá e consegue se relacionar. Não foi isso, Eli? Se coloca no lugar do senhor José. Ele não tem a sensibilidade, ele não enxerga, ele não ouve, ele não cheira tristeza, ele perdeu o contato com o mundo, ele não se relaciona. E ele vai piorando porque ele não está vendo, ele vai se auto-machucando. A equipe passa todo dia pelo quarto dele no hospital e olha para ele. Por conta disso, ele deixa de falar, ele deixa de se comunicar, ele não tem mais noção se é dia ou noite. Ele está isolado, ele está confinado à solidão. E eles passam todo dia e vão olhando para ele. Os membros do corpo dele vão se contraindo junto ao tronco. E eles dizem que durante meses ele vai se contraindo e voltando à posição fetal. Ele está voltando para a posição que ele nasceu. Ele está se preparando para morrer, está conformado com a morte. Uma pessoa que fica isolada, sem contato com o mundo, ela entra numa espiral de desespero. Ela pode pensar muitas besteiras. Ela pode pensar em suicídio. Ela pode pensar que acabou para ela. Dizem os especialistas que a loucura é quando a gente perde a percepção do mundo real. Esse é o louco. Uma pessoa dessa, para entrar num estado de loucura, é a coisa mais fácil que existe. Todos os dias a equipe médica passa a dar uma olhadinha e segue com a vida no hospital. A doutora Margarete, esposa do Dr. Paul Brand, ela está inconformada. Ela fala, não, se a gente conseguir fazer a cirurgia de catarata, esse homem tem uma chance. Ele precisa voltar a ter contato com o mundo. Todo dia ela vai lá e ela fica monitorando para ver se a inflamação da íris já passou.
Só que essa mulher começa a enfrentar dificuldades que para fazer a cirurgia de risco, alguém tem que assinar da família. Não tem ninguém da família, ele é de Porto Rico. Ele não tem condição de assinar. Ela começa a fazer uma pesquisa por conta própria e investigar até que ela acha uma irmã dele em Porto Rico. Faz contato com a polícia de Porto Rico. A polícia de Porto Rico leva um formulário para essa irmã. Essa irmã analfabeta acredita, põe lá o dedão dela e faz o X autorizando. Então ela tem o documento agora. A inflamação não passa. E vai medicando, vai medicando. E eles estão preparados, até que ela não desiste. A equipe médica, o Dr. Paul Brand diz que a equipe médica falou, não tem jeito, qualquer hora a gente vai passar aqui, ele morreu. Até que ela passa, ela examina, ela olha e a inflamação passou. Ela chama o marido e fala, é agora, nós não podemos esperar. Eles pegam ele e levam para o centro cirúrgico. 2 horas no centro cirúrgico. A cirurgia é feita. Dias depois, a doutora Margarete entra no quarto onde ele está se recuperando e começa a tirar as bandagens do rosto e do olho. À medida que ela tira, ela conta que os raios de sol estão entrando pela janela do quarto e ele começa a piscar. Ele começa a tentar olhar, está tudo embaçado, e ele vai forçando, ele vai forçando, ele vai forçando, até que ele abre o olho e ele reconhece a equipe médica, ele reconhece o quarto, e ela conta que nessa hora ele é um cara grande, por causa da lepra, desdentado, e ela fala que naquela hora ela viu o milagre do sorriso mais lindo da vida dela. Ele dá um sorrisão. E ela fala, meu Deus. Ele dá um sorriso. E ele começa a falar, como ele ainda está com a audição ruim. Ele grita. Porque quem não ouve, grita. A pessoa quer ouvir. Ele fala gritando. Aí o marido dela examina, o Dr. Paul Brand. E ele constata, durante todos aqueles meses, o crânio, o cérebro do senhor José permanecia intacto, perfeito, com todas as emoções, a memória e a capacidade de comandar e dirigir o corpo estava intacto, mas ele estava inutilizado, porque o acesso havia sido bloqueado. Não tinha audição, não tinha visão, não tinha olfato, não tinha tato. Esse testemunho, gente, revela para mim o tamanho da humilhação que Jesus, o cabeça da igreja, enfrenta. O cabeça da igreja é perfeito. Ninguém tem o poder de atacar o crânio da igreja, o cabeça da igreja. Ele é Cristo, o Senhor. Só que Cristo, ele depende de que as células, os membros, emitam sinais e obedeçam os comandos. Mas a gente vive uma igreja que não obedece os comandos. Uma igreja que nesse tempo, no século XX, não está nem aí para os comandos. Mas o cabeça é perfeito. Essa é a humilhação. Ele comanda um organismo que é cheio de pecado, cheio de escândalo, cheio de defeito, mas ele não desiste de você. Ele continua sendo o cabeça do corpo dele, que a igreja é a noiva. Mas existe um triunfo. O triunfo é quando a comunicação é restabelecida. Quando que isso acontece? O dia que você falou, eu me rendo a Jesus, eu me entrego a Jesus, eu dou a minha vida para Jesus, eu dou a minha casa para Jesus, os meus filhos, os meus negócios. Então aí a comunicação é restabelecida e Ele é o cabeça da sua vida. É por isso que a igreja caminha. O mundo pode fazer o que quiser, atacar o corpo, jamais atingirá a cabeça. Coroa de espinhos,
A intenção, com aqueles espinhos desse tamanho, era penetrar o cérebro de Jesus. Não penetrou. Não pode penetrar. Porque a cabeça é o órgão mais espetacular do corpo humano, é a cabeça, é o nosso cérebro que comanda tudo, é a sede. Todos os mistérios do nosso corpo, a cabeça comanda. Portanto, eu termino com você, termino essa reflexão, dizendo para você que Jesus é aquele que quando vê o corpo dele caminhando, gente manca, fraca, defeituosa, pecadora, como eu, como você, e gente que se deixa conduzir por ele, gente que se submete à autoridade dele, gente que aplaca o seu orgulho, a sua carne, a sua vontade, gente que decide, não, eu vou andar conforme os ditames dele. Quase todo dia eu ouço um grande, expressivo e íntimo, vindo da parte de Cristo aqui no meu ouvido assim: Ed, estamos juntos. Você não está sozinho. A IAP do Parque é noiva do Cordeiro. E nós fazemos parte de bilhões nesse mundo que são a noiva do Cordeiro. A igreja continua caminhando. E ela vai caminhando porque tem o cabeça que conduz essa igreja. Não são homens. Não são técnicas empresariais, técnicas de marketing. Não é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Não é nada disso. O cabeça, o Senhor Jesus Cristo, é quem defende e sustenta o corpo dele, a noiva dele, que é você, que sou eu. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.